Então vamos lá, nesse exercício. É para vocês estarem terminando aí a resolução dessa divisão de frações. Então, o que acontece nesse caso? Vai ficar lá menos 3/8 dividido. Multiplica numerador vezes numerador. 2 vezes 1? 2. 320 vezes 1? 320. Então, nós temos esse sinal de menos, que é esse sinal de menos aqui. Ok? E aqui, ó, eu tenho um sinal de menos que quando eu aplico a distributiva, eu também vou ter um sinal de menos aqui, ó. Então tem que tomar cuidado, por quê? Porque quando eu for resolver isso daqui, eu tenho que aplicar a distributiva, ó. Menos com menos dá quantos? Mais. Então eu vou fazer o jogo de sinal, ó. Menos com menos, mais aqui. Ok? Qual que é o conceito da divisão de frações? Quem que é a primeira fração? 3/8. O que eu faço? Conserva a primeira fração. Mantém 3/8. Quem que é o inverso da divisão? Multiplicação. Ao vezes aqui, o pontinho. O que eu faço com a segunda fração? O inverso. Então, se era 2 320avos, vai ficar 320 sobre 2. Simples. Aí, antes de multiplicar, dá para eu simplificar, né? Que é dividir aqui por 2 e dividir aqui por 2. Para que eu vou fazer isso? Para facilitar a minha vida. 3/8 vezes. O que é 320 dividido por 2? Metade de 300, quantos que é? Metade de 300. 150. Metade de 20. 10. 150 mais 10, 160. 2 dividido por 2 dá 1. Ambos, esse cara e esse cara aqui, ambos são múltiplos de 8. Então eu vou simplificar para facilitar a minha vida. Então, quantos que vai dar aqui? 8 dividido por 8 dá 1. 180 dividido por 8, 20. Pronto. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 3 vezes 20, 60. 1 vezes 1, 1. Ou seja, qual que é o meu valor de V, da minha velocidade? 60. Como nós estamos trabalhando em quilômetro, 60 km por hora. Difícil isso, minha gente. E por que não saiu do papel esse trem? Então, é o seguinte. Já falei para vocês. Volto a repetir novamente. Matemática é passo a passo. Eu preciso saber o que eu vou fazer. É uma divisão de frações, vocês já aprenderam. Não tem o porquê de vocês ficarem travados nesse trem aí. Certo? Dá para vocês desenrolarem. Mas com calma, com tranquilidade, tem que pegar para fazer. Agora, se eu desenvolver o exercício em sala de aula, chegou em casa, não praticou, não vai aprender. Matemática e física é assim. Infelizmente, é diferente de você pegar um livro de história, fazer a leitura e você fazer a sua interpretação. É aquilo ali, acabou. Interpretação de texto. Agora a matemática não. A matemática você tem que praticar. Senão esquece. Quer ficar bom na matemática? Tem que praticar, meu amigo. Ah, mas eu não sei. Eu sou cabeça dura, professor. Não entra. Entra. Fala para você que entra. Se a partir do momento que você se decidir que você quer aprender a matemática, só que você tem que se decidir e tem que correr atrás. Né? Tem que saber a tabuada. Vocês já estão no primeiro ano. Tabuada tem que estar no pente, meu amigo. O professor perguntou, quantos que é 7 vezes 8? 7 vezes 8. 7 vezes 8. 7 vezes 8. Tem que estar no pente. Não tem jeito, matemática é lógica. Falou 7 vezes 8, você já tem que estar ligado. Por quê? Todo exercício
Matemático, você vai cair numa divisão, você vai cair numa multiplicação. A divisão, o inverso da divisão é multiplicação. O que é multiplicação? Tabuada. Então, se eu sei a tabuada, vai facilitar para mim todos os cálculos. Então, parte daí. Ah, mas o professor quer que eu estude tabuada? Tem gente que fica 1 hora, 2 horas na frente do celular, mas não perde meia hora estudando a tabuada. Então, aí é cada um que vai se decidir. Ou eu quero ficar bom em matemática, ou eu quero estudar, ou eu vou continuar vendo WhatsApp, TikTok, Instagram, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Tem gente que passa a madrugada. Só aqui, ó. Ó, madrugou. Fazer TikTok. TikTok. Tô lá no madrugando, meu amigo. Só que não fica meia hora estudando a tabuada. É que eu falo, tabuada, você precisa aprender uma vez só. Uma vez. Acabou. Depois que você aprendeu, você não esquece mais. É uma vez. Então, vocês que têm que fazer escolhas, né? Na vida a gente faz escolhas. Ou eu estudo, né? Quero garantir meu estudo? Meu futuro? Quero garantir meu futuro? Como que eu vou garantir meu estudo? Meu futuro? Estudando. Agora, passar 1 hora, 2 horas, 3 horas na frente de celular, na frente de WhatsApp, na frente de TikTok, na frente de... O que mais? Digimon que você joga aí? O que mais? O que é? Como que é? O Free Fire? Para tudo tem tempo. Tem tempo de estudar, tem tempo de estudo, né? E tem tempo de aprender. Então, pessoal, aí a escolha, cada um que faz a sua escolha, né? A gente dá os parâmetros, né? Mas não adianta nada, foi o que eu falei, não adianta nada eu vir aqui, explicar para vocês, a aula tá gravada, chegou em casa, acabou. Ó, vamos lá, vamos convidar minha amiga. O que nós vamos fazer hoje? Vamos dar aquela ajeitada no TikTok hoje, parceirão? O senhor é TikToker? A senhora é TikToker. Top! Nada contra quem é TikToker, tem que ser, porque você fica mais espontâneo. Tem que ser TikToker, isso aí. Só que para tudo tem tempo, né, meu amigo? Agora eu vou passar 2 horas na frente do TikTok e 10 minutos de estudo. Tá errado, inversão de valores. Eu tenho que pensar que eu tenho que garantir o meu futuro. O cara que fez o TikTok, ele tá milionário, né? Então a gente tem que partir por onde? Né? Estudar. Aproveita que vocês são jovens, vocês têm tempo para estudar, né? Lógico que às vezes chega em casa, tem que fazer alguma atividade lá que a mamãe ou que o papai deixou para vocês estarem fazendo, mas depois vocês têm o resto da tarde, o resto da noite para estudar. É a senhora que falou que gosta de ler? Fazendo certo, né? É TikTok? Mas também estuda, faz a leitura, né? Quantos livros a senhora já leu no mês? Geralmente. 3 livros por mês. É conhecimento. Ninguém vai tirar dela. Mas ela fez uma escolha, né? Que ela vai, pelo menos 1 livro por mês, ela vai fazer a leitura. Ela está lendo 3. E vocês, quantos livros eu estou lendo por mês? Então aí é cada um que define aonde quer chegar. É assim que funciona. A realidade da vida é assim, né? Mas o meu amigo, ele é bom em matemática, não sei o que. Porque você não pode ser bom? Claro que você pode. Coloque isso na cabeça, eu vou ser bom de matemática e começa a praticar. Você vai entender. Tá? Então, pessoal, e é o que eu falo. Todo mundo tem condição. Não adianta falar, mas eu não tenho. Tem sim. Só que precisa partir de vocês aí. Tudo bem, minha gente? Os demais que estão em casa, que chegaram agora, bom dia. Vamos dar sequência, então, no exercício. Então, só recapitulando nesse exercício, ele pede para nós
nas condições de desempenho máximo, isto é, menor consumo de combustível nessa viagem. O tempo de percurso entre A e B será D. Então, nós encontramos a velocidade, certo? Agora, nós temos o espaço, né? Nós temos o espaço, que foi da cidade A para a cidade B, né? Ele nos fornece no exercício, ele fala lá no início, uma pessoa pretende ir de carro de uma cidade A para a cidade B. Certo, meu amigo? Percorrendo uma distância D. Qual que é a distância? Dá um zoom aí. Qual que é a distância? Qual que é a distância? De A 120 quilômetros. Bom, eu sei que a minha velocidade média, qual que é a fórmula da velocidade média? Velocidade média é o quê? Diga aí, minha gente. A distância dividida pelo tempo? Hã? A distância dividida pelo tempo? Exatamente. A velocidade média é a variação do espaço em relação ao tempo, ou seja, a distância pelo tempo. Ele pede o quê? Ele pede para nós encontrarmos o tempo de percurso entre A e B. Eu tenho a velocidade média? Eu tenho, nós acabamos de encontrar 60 km por hora. Eu tenho espaço? Tenho. Não tenho tempo, nós vamos encontrar. Então, o que vai acontecer? Esse T, o tempo eu passo para lá e a velocidade média eu passo aqui para baixo. Então, vai ficar assim, ó. Variação do tempo é a variação do espaço dividido por quem? Pela velocidade média. Então, eu peguei esse T, passei ele para cá, certo? Peguei a velocidade média e passei dividindo. Não alterei minha fórmula. Ficou claro para você, sim ou não? Sim. Então, o tempo qual que é a distância percorrida? 120. Qual que é a velocidade média? 60. 120 km a distância. A velocidade média é o quê? 60 60. km por hora. 120 dividido por 60 dá quantos? Simplifica isso com esse. 12 dividido por 6. O que é 12 dividido por 2. 6? 2, pronto. 2 o quê? Simplifica quilômetro com quilômetro. O que vai sobrar para nós? 2 horas. Acabou o exercício. Nasceu a criança lá. 2 horas. A, B, C, D ou E? Letra C. Difícil o exercício? Mas qual que é o tchan do exercício? Eu entender. Passo a passo. Aí envolve a parte da álgebra. Os conceitos da álgebra que nós vimos lá em matemática. Divisão, multiplicação de frações. Vira e mexe vai envolver uma potência. Nós entramos em equação do segundo grau. Equação do segundo grau nós vimos, né? Só que nós vimos lá anteriormente, nas apostilas anteriores. Então, nós tínhamos base para estar fazendo exercício. Mas eu não lembro, então eu tenho que rever os conceitos. Então, vocês têm condições. Vimos aí, ó, o vértice, né, que é o... Ele deu aí, como ele deu uma equação de segundo grau, ele deu o vértice, que a fórmula do vértice é menos... Do x do vértice é menos b sobre 2a. Então, nós tínhamos total condição de estar fazendo o exercício. Ok, pessoal? Dúvidas? Sim ou não?
Tudo bem até aí? Mais ou menos. Então vamos fazer a leitura desse exercício aí. Para manter a segurança na entrada, recomenda-se que as velocidades dos veículos sejam tais que a distância entre um e outro seja vencida em no mínimo 2 segundos. Então, a distância entre um carro e outro seja vencida no mínimo 2 segundos. Considere uma situação ideal em que todos os motoristas respeitam essa recomendação. Que os carros conseguem em uma única fila a uma distância segura, que o tamanho dos automóveis seja desconsiderado e que a velocidade dos veículos, equivalente a 72 km por hora ou 20 metros por segundo, seja a máxima permitida para essa rodovia. Mantendo-se a recomendação de segurança, se a velocidade máxima permitida for alterada para 144 km por hora ou 40 metros por segundo, é correto afirmar que o fluxo de veículos, ou seja, o número de veículos que chegam ao destino por hora, no caso, não mude, dobre, que a distância entre eles na rodovia dobre, não mude, e que o tempo de percurso fique reduzido à metade, o mesmo. Então, é essa situação que nós temos que analisar. Então, de início, nós temos o quê? A velocidade média, que é equivalente a quantos? 72 km por hora. Ok? Ou, para eu transformar quilômetros por hora, basta eu dividir 72, transformar quilômetros por hora em metros por segundo, basta eu pegar os 72 e dividir por 3,6. Aí eu vou chegar na onde? Aí eu vou chegar em 20 metros por segundo. Ok? Aí ele fala o seguinte, numa certa situação, ele fala o seguinte, seja a máxima, mantendo-se a recomendação de segurança, se a velocidade máxima permitida for alterada, então, alterou a velocidade. Se alterou a velocidade, para quantos? 144 km por hora. E o conceito é o mesmo. Se eu pegar o 144 e dividir por 3,6, isso daqui, nós vamos chegar em 40 metros por segundo. Então, o que aconteceu com a velocidade média de início e depois que alterou? A velocidade média de 20 metros por segundo passou para 40 metros por segundo. Então, o que aconteceu nesse caso aí? Dobrou, né? Então, nós já sabemos que a velocidade dobrou. E qual que é a distância percorrida entre eles? Qual que é a distância percorrida entre eles? A distância de segurança que ele fala em relação ao tempo? 2 segundos. Então,
nós temos um determinado momento que a distância de segurança é equivalente a 2 segundos. Bom, se nós sabemos que a distância de segurança é equivalente a 2 segundos, o que precisa acontecer em relação à alteração dos valores? Em relação ao tempo? Precisa manter os 2 segundos? Ou se nós vimos que a distância, a velocidade média é 20 metros por segundo, dobrou para 40 metros por segundo, o que vai acontecer com o tempo? Consequentemente, vai dobrar, né? Então, precisa duplicar também. Ok? Então, ele fala o seguinte, ó. É correto afirmar que o fluxo de veículos, o número de veículos que chegam por hora, quer dizer que é o seguinte, eu tenho lá um inicial de 10 carros chegando no destino. Então, o que acontece? O número de carros que chegam ao destino por hora é o mesmo, porque a cada 2 segundos chega um carro. Certo? Então, é correto afirmar que o fluxo de veículos, nesse caso, não mude, ou tem que dobrar o fluxo de veículos? Aí, o que acontece? Nós estamos dobrando apenas a velocidade, certo? Nós estamos dobrando apenas a velocidade. Então, se nós dobrarmos ou duplicarmos apenas as velocidades, tem necessidade de dobrar a quantidade de carro? Não tem necessidade. Então, a quantidade de carro vai permanecer a mesma. Por quê? Eu só estou dobrando a velocidade média, certo? Mas eu não estou dobrando a quantidade de carros, tá ok? Então, nesse caso aí, ó, é correto afirmar que chegam ao destino por hora, correto afirmar que o fluxo de veículos não mude, tá? Então, de início aí, não tem necessidade de mudança. Por quê? Nós estamos duplicando apenas a velocidade média, não tem necessidade de eu duplicar a quantidade de carros. Então, daqui nós já percebemos que eu posso eliminar a alternativa B, C e D, porque de início está tudo como dobre, né? Então, agora eu só vou relacionar a alternativa A e B. Que no segundo caso, ele fala o seguinte, que a distância entre eles na rodovia dobre, ambos estão dobre, ok? Lá na A tá não mude, né? Ou dobre a distância entre eles. Dobre, né? Então, nós vimos aqui, ó, se chegou em 2 segundos, né? Tem que dobrar o tempo dele também. Então, o que vai acontecer? Então, podemos afirmar que a distância entre eles na rodovia dobre. Então, e o que vai acontecer? E que o tempo do percurso fique o quê? Reduzido A metade? Isso. Ok? Então, neste caso aí, é a alternativa letra E. Tudo bem? Então, diante disso, vocês têm o exercício
os exercícios do 1 ao 4 para vocês estarem fazendo, tá? O exercício do 1 ao 4 para vocês estarem fazendo. Para entregar para mim, né? Não é para amanhã, mas eu vou dar um prazo, mas pelo menos amanhã vocês façam algo, né, para a gente discutir. E depois eu estarei passando a resolução dos exercícios resolvidos, já para na sequência estar aplicando a tarefa do TPL 12B. Certo? Dúvidas?